Olá, bem-vindo a mais um Conexão Fábio Borri, onde o nosso foco é amparo. E mais do que nunca hoje nós vamos falar exclusivamente de amparo, de projetos em amparo, de turismo, de cultura, porque hoje está aqui comigo ele, que é um ícone na cultura, no turismo de amparo, meu amigo Reginaldo Leme. Seja bem-vindo, Reginaldo. Obrigado pelo convite, Fábio, Alcides, que lembrou aí da minha pessoa. Nós trabalhamos um tempo junto, aí foi um período muito importante no meu aprendizado e é muito bacana estar aqui de volta para falar um pouco sobre o que a gente está fazendo. Né? Bacana. Um currículo extenso. Fotógrafo, produtor cultural, turismólogo, proprietário da Mogiana Produções, idealizador do Amparo em Foco e presidente do Cine Foto Clube de Amparo, onde eu tive recentemente, acho que foi uns 3 meses no máximo que eu tive lá no Cine Foto Clube, onde eu adquiri alguns dos seus projetos lá, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Reginaldo, fala um pouquinho quem que é o Reginaldo Leme e como que foi a sua trajetória na fotografia, cara. Por quê? É uma história longa, mas é um pouco simples, né? Eu sempre gostei de arte, sempre gostei de música, tinha banda antigamente. Hoje a gente tem, mas é um pouco mais fracionado. Mas assim, sempre gostei de história, de geografia, principalmente, né? E a fotografia ela entrou na minha vida com um amigo meu da cidade de Pedreira, da qual eu comprei a máquina com ele, isso foi em 97, ainda de filme, e comecei a usar, a fotografar e ver o mundo de uma outra maneira, né? E ali, nesse instante, eu falei assim, para mim mesmo, é isso que eu quero fazer, eu quero ser artista, né? Só que mal sabia eu que artista tem todo um histórico, né? Assim, às vezes é mal visto, ou é aquele cara que não deu certo para ser alguma coisa, ele foi virar artista. E não, eu quis ser artista, entendeu? Então, a fotografia, ela é para mim uma grande ferramenta para a gente de inclusão, de memória, né? Então, eu caminhei por isso, depois, num determinado momento, eu entrei trabalhar na Prefeitura Municipal de Amparo, era fotógrafo lá por quase 11 anos. E também comecei a fazer eventos corporativos, casamento, essas coisas ligadas à fotografia, né? Então é um assunto que eu gosto muito. Bacana. Eu tenho um grande costume de fugir a todo enredo que é preparado pela produção aqui, tá? Então não vai ser a primeira vez, entra a minha parte de curiosidade. Sim. A fotografia é inspiração, é instinto, é treino, é técnica? Como que você vê? Aquele dia que eu estive no Cine Foto, falei pra você, eu tenho vontade de fazer um curso. Tem até uma máquina boa que eu nunca usei, para ser sincero. E assim, como que desenvolve isso? Já vem com a pessoa de ter esse interesse, de querer ver o mundo através de uma lente, não? Olha, Fábio, é o seguinte, vai depender muito da onde a pessoa está inserido, né? Que nem você, a gente estava conversando aqui antes de começar, eu estava falando de profissão, essas coisas, né? Meus pais sempre foram de origem mais humildes, estudaram até a 4ª série, meu pai trabalhou de pedreiro a vida inteira, minha mãe apanhava café, trabalhou em curtume e tal, e eu nunca tive essa pegada cultural de uma família que vem de berço, que o pai ensina a tocar violão, essas coisas todas, né? Então, a única lembrança que eu tenho muito forte desse período aí é os discos que os meus pais escutavam, Roberto Carlos, por exemplo. Então, assim, a fotografia, ela entrou na minha vida num momento que quando a gente era criança e ia viajar pra praia, eu tinha uma maquininha daquelas Yashica, que tinha só 36 poses, né? Quem tinha grana tinha 36. Porque era caro a revelação, você fazia 12, né? E isso era um negócio já marcante de infância, mas nunca tinha aprendido, entendeu? E daí quando eu começo a ver livros de história, principalmente de história, de viagens, essas coisas, eu fico pensando, nossa, olha essa foto aqui, eu consigo ver como que é um outro país lá do outro lado do mundo, que até então não tem internet, não tem redes sociais que nem agora, né? E foi ali que eu descobri, falei, eu quero trabalhar com fotografia, entendeu? E aí comprei a máquina e foi embora mesmo, mas não é uma coisa... Então assim, às vezes pode ser olhar, tem gente que já nasce num berço cultural, já tem uma formação totalmente diferente, eu comecei do zero, né? E tem gente que tem tem gente que já nasce com o dom também, sem nunca ter pego uma máquina. Quando a gente fala de fotógrafo profissional, o que é um fotógrafo profissional? Tal? Fotógrafo profissional é aquele que paga suas contas com foto, vendendo foto. Mas às vezes tem outros fotógrafos que não são profissionais, que têm outras profissões e tal, que ele tira foto tão bem, até melhor quanto um que vive de vender foto, né? Então assim, esse olhar é da pessoa, é no ambiente onde ele vive, exatamente. Né? Sim, e às vezes você vê, às vezes não, muitas vezes você vê fotos
que são pinturas. Fala assim, qual foi a inspiração do fotógrafo para conseguir captar uma imagem dessa? Eu acho fabuloso. E tem toda uma parte também da lembrança, né? De você memorizar alguns momentos. A gente vê isso na minha idade, os álbuns de família. Não tinha essa facilidade que a gente tem de estar com o celular o tempo todo na mão. É o que você falou, era caro. Então a gente podia ter 12 poses, né? 24. 12, 24, 36. Nossa senhora, quando eu tinha 36, você estava muito bem, porque a revelação era super cara. E eu lembro até hoje que as promoções é que às vezes podia escolher 2 fotos, né, duplicadas. Era bacana isso. Mas... Minha primeira viagem para Ouro Preto eu levei 3 filmes só. Nossa, e eu sempre gostei de arquitetura e nunca tinha ido em Ouro Preto. Para escolher, você fotografar? Foi uma batalha para decidir o que fotografar ou não, com 3 filmes só. Eu nem lembro se era quantas poses tinha, mas eu lembro até hoje que era 3 filmes. Entendi. Poxa, é uma época boa, mas não tinha algumas facilidades. Hoje nós temos muita facilidade, mas ao mesmo tempo a gente não tem a foto. A gente tem a foto no computador, mas ela não é uma foto, ela é um dado digital. Exatamente. Se der um problema no seu micro, no seu celular você e perder toda as a memória. fotos, já era. Essa é a memória fotográfica do foto momento. Mesmo é impressa mesmo, né? E a gente fala da foto, né, nesse sentido de recordação, de realmente congelar um momento. Quando passou a fotografia para você a ser um instrumento cultural, um instrumento do turismo? Cara, exatamente quando eu comecei a estudar no liceu, curso técnico de turismo, que é uma área que eu gosto muito, e ali casou as duas coisas, porque eu gostava muito e gosto ainda até hoje de fotografar o patrimônio histórico de Amparo, de outras cidades, mas Amparo sempre foi minha paixão. Então, assim, a fotografia para mim ela entrou quando eu entro junto com a Escola Técnica de Turismo no liceu, né? Então, e dali para cá não tem mais... como desvincular isso, até porque a fotografia é a principal ferramenta que vende um destino turístico, né? Uma cidade, por exemplo. A gente vai conhecer Paris pelas fotos, Sim. Entendeu? Egito pelas fotos. Então, a fotografia ela tem esse poder de memória, de educação, né? Então eu gosto muito da foto por conta desses 2 viés. E agora você abriu para fazer uma outra pergunta. Você já viajou bastante, fotografou eventos, cidades, mas eu vejo suas obras e eu vejo um amor em você por Amparo muito grande. A prioridade que você tem hoje é Amparo? É desenvolver a cultura, a fotografia, essa parte turística também de Amparo? Sem dúvida nenhuma. Amparo é o meu norte das minhas ideias, das minhas produções, das coisas que eu gosto de fazer. Inclusive eu trouxe algumas coisas aqui sobre a nossa cidade. Eu vou falar um por um desses daí. E assim, tem muita coisa legal para ser explorada em Amparo, sabe? O que a gente precisa são de bons projetos, pessoas que realmente arregaçam as mangas para fazer, e uma coisa inevitável é financiamento, entendeu? Porque não dá para a gente fazer um álbum de figurinhas ou um livro, caiu do céu. Não vai cair do céu. Então você tem que participar de edital, correr atrás de lei de incentivo, lei Rouanet, enfim, tem muita coisa. Vaquinha a gente fez para fazer um livro. Então, assim, Amparo tem muita coisa legal para ser feito. Nós estamos dentro da Mogiana fazendo um trabalho assim, bem consolidado, com método, né? Não é nada empírico, a gente trabalha com dados também, isso é muito importante para o produtor cultural, porque às vezes assim, o produtor cultural ou o artista, ele devaneia um pouco, a gente vive muito fora da realidade, mas a hora que você começa a falar em números, o que dá para ser feito, até onde eu posso chegar, isso é muito importante para desenvolver a cultura da cidade consolidada. Né, que é diferente de coisas que são ligadas ao entretenimento, que acaba num dia e depois não tem mais nada. Né? Então a gente trabalha com projetos consolidados assim, que falem da nossa cidade. Isso é bacana. Desde que eu mudei para Amparo, eu estudo um pouquinho da cidade, porque eu sou apaixonado também por Amparo, e eu vejo é sabido que Amparo tem uma importância histórica muito grande, que tem personalidades históricas extremamente importantes. Você até me mostrou um livro, não sei se você trouxe, de algumas pessoas de extrema importância, né, no país, que são de Amparo. Né? E isso te traz mais inspiração ainda para você trabalhar? São essas pessoas que giram o meu moinho de vento criativo, né? Porque se a gente for tomar conhecimento de algumas coisas que são turísticas hoje em alguns lugares. Por exemplo, se a gente pegar os Estados Unidos,
é um país que ele cria muitos factores, muitas coisas, elementos, super-heróis para que você vá até lá e conhecer, entendeu? Sim. E Europa, por exemplo, vários lugares que a gente conhece e estuda sobre a Europa, lá passou Mozart, lá passou fulano de tal, aqui foi o Holocausto, entendeu? A casa de Anne Frank. Então, assim, o Brasil, ele não é só Amparo, o Brasil, ele é carente desse tipo de coisa. Então, Amparo, a gente tem várias coisas importantes que aconteceram aqui e várias pessoas importantes que nasceram ou passaram por aqui que eu me excluo, eu valorizo, né? Mas a maioria das pessoas não conhecem isso, mas não é também só culpa delas, é porque o nosso país não trata isso de uma forma como deveria ser. Mas, por exemplo, Amparo, nós temos pessoas como, vou citar algumas só, Cléudia Verberena, é uma mulher que nasceu em Amparo e foi a primeira mulher no país a escrever, rodar e dirigir e ainda ser atriz de um filme nacional, uma mulher, e isso em 1931. Você me falou dela. Então, assim, a vanguarda do cinema brasileiro feito pelas mulheres é uma amparense. A gente tem Prestes Maia, que nasceu em Amparo, que foi um grande arquiteto urbanista, que foi prefeito de São Paulo. A gente tem Franco da Rocha, que foi um grande médico, psiquiatra, que cuidava de pessoas especiais, e ele foi lá ajudar a gerenciar o Hospital de Juqueri, que depois o bairro lá de Juqueri vira a cidade em homenagem a ele, Franco da Rocha, que é daqui de Amparo. Então a gente tem N pessoas que a gente pode falar. Esse me surpreendeu quando você me falou a primeira vez, Franco da Rocha era de Pois é, o Sérgio Jorge, eu trouxe o livro dele aqui. Ele nasceu em Amparo, foi um baita de um fotógrafo, começou a sua carreira ali no Cine Foto Clube, que hoje eu sou presidente. Ele começou a aprender fotografia ali, com 18, 19 anos, foi embora. Você tá com a obra? Tô com ela aqui. Sim. Podemos dar uma? Só mostra a capa pra gente. Acho bacana, gente. Você me deu um exemplar desse. Isso, o Sérgio Jorge é um cara, assim, visionário. É o cara certo, na hora certa, no lugar certo, fazendo fotografia. Então, o que o Sérgio Jorge fotografou? Nada mais, nada menos que várias coisas que estão nesse livro aí, que, aliás, os textos são dele, né? Ele fotografou a construção e inauguração de Brasília. Brasília, eu abri exatamente na página. Ele fotografou o primeiro casamento do Pelé, o 1000º gol do Pelé. A história do gol do Pelé é fantástica. JK, eu esqueci o nome daquele movimento que teve do JK de fazer. Fundação de Brasília, interessantíssima. Essa foto é linda, né? É fantástica, entendeu? E assim, ele fotografou a inauguração de Brasília, foi o primeiro fotógrafo brasileiro a estar no Polo Sul, entendeu? Então assim, e é um cara que nasceu em Amparo. Quando a gente fala de fotojornalismo, todo mundo conhece o Sérgio Jorge. E a Amparo não é todo mundo que ainda, principalmente os jovens, né? O pessoal mais das antigas vai saber quem é ele, mas os jovens mesmo não... Esse livro aqui tem para aquisição ainda? Ou não tem mais? Não tem mais, cara. Não tem mais? Isso daí, eu trouxe três coisas aqui que é música branca. O livro do Sérgio, a caixinha de cartão postal e esse livro aqui do Festival de Inverno em Amparo. Essa foi minha primeira publicação 2011. Como fotógrafo, bacana, que eu trabalhei 10 anos lá como fotógrafo e eu fotografei muito todos esses eventos, eu fotografei e essa foi minha primeira obra. Só foi lançado 500 livros em Amparo, só tem 500 disso e isso daí é um material de 2012, então já é... O Mir Sater novinho. Bem antigo, Aí tem os primórdios do festival, que a primeira edição foi lá na Praça da Matriz, né? E, enfim, eu conheci praticamente todos os artistas, os bastidores, passava frio de noite, não tinha carro para ir embora, porque eu moro em Arcadas, enfim. Que bacana. A minha escola de fotografia, eu sempre falo para todo mundo, foi o Festival de Inverno, foi a prefeitura. Então, assim... Que além de tudo demanda um esforço para você estar ali, né? Não é só você chegar e fazer a foto, não é isso. Né? Você tem que estar preparado, você tem que estar presente, você tem que estar atento. Não para quem é músico e gosta das artes, daí para mim foi um prato cheio para trabalhar isso daí. Isso é bacana demais. Você passou da foto para produtor cultural. Sim. Né? Como que foi essa mudança? Rapaz, essa transição foi um pouco lenta, eu não sabia se na verdade eu queria ou não. Foi assim um pouco difícil financeiramente, porque assim, quando eu trabalhei bastante com casamentos, por exemplo, eventos corporativos,
eu tenho uma vida um pouco diferente, sabe, de financeiro, vou ser muito sincero para você. Mas esse viés de cultural pegou na minha veia assim de uma tal forma, mas como eu digo para você e para algumas pessoas, a artista sofre um pouco, sabe? Primeiro, sim, porque as pessoas têm um certo entendimento de que artista é aquele cara que não conseguiu ser doutor, que não foi estudar engenharia, né? Então, tem muita gente que ainda tem essa percepção, aquele cara que não deu certo. Ou é aquele que não deu certo, ou é aquele que é vagabundo, ou não sei. Tem vários adjetivos para os artistas, e isso não é verdade. Não é. Isso não é verdade, mas assim, eu fui fazendo uma transição muito lenta entre fotografar os eventos que eu fazia. Primeiro saí da prefeitura, né? Eu entrei em 2002 e saí em 2011 da prefeitura. Mas num certo tempo lá da prefeitura eu já fazia eventos corporativos, principalmente casamentos. Mas depois de um certo momento comecei a fazer essa curva cultural assim. O pico foi em 2018, 2019. Tá? Antes eu fazia alguma coisinha ali, outra aqui, mas quando a gente vai fazer o livro do Sérgio Jorge, eu falo assim, preciso pôr um nome nessa produtora aí, porque vai ser um negócio... primeiro livro do cara, nunca teve um livro, um fotógrafo como o Sérgio Jorge nunca teve um livro, e ele falou assim, não vai dar para pôr lá a produção Reginaldo Leme. Foi aí que eu criei a Mogiana, baseado na própria Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, toda a importância que ela tinha para o desenvolvimento da região, e é uma coisa que eu gosto muito, falar sobre trens. E eu falei, o nome da minha produtora vai ser Mogiana Produções. E o livro do Sérgio foi o primeiro. Foi o primeiro trabalho. O primeiro grande trabalho. A gente já tinha festival. Obrigado pelo presente que você tinha me dado. A gente já tinha um projeto lá atrás, em 2016, do Festival de Foto, mas era bem pequeno ainda. O livro ele vem para selar essa curvatura aí, para trabalhar com produção cultural. Hoje você se dedica, a maior parte do tempo, a isso. 90% 90% do tempo é isso. 90% é isso. Bacana. Quando a gente fala de cultura, a gente não pode deixar de pensar também no desenvolvimento que pode trazer. Sócio, né, cultural e econômico para os municípios. Tem uma cidade, eu gosto muito de viajar, Reginaldo. Tem uma cidade que eu sou apaixonado, que é Tiradentes. Nossa. Eu acho uma cidade extremamente charmosa. Sim. É uma cidade pequena, mas muito charmosa, com uma história muito, muito rica, né? Eu gosto muito de lá. E recentemente, eu tenho um primo que mora lá, um primo muito querido, o Carlos. Sim. Ele veio para Amparo me visitar, nós demos uma volta aqui. Ele estava quieto no carro, eu falei, o que foi? Você conhece Tiradentes? Eu conheço. Foi bastante, adoro Tiradentes. Lá é assim, todo mês tem um evento diferente que lota a cidade, que gera uma renda assim, fora do comum, né, para o comércio, para os habitantes, que muita gente até loca a própria casa, vai para casa de um parente, loca a casa, mesmo tendo mais de 200 pousadas aí, hotéis. Falei, vocês perdem muito dinheiro aqui. Eu falei, por quê? A cidade é maravilhosa, né? Ela pode ser desenvolvida igual ou mais do que Tiradentes, tanto pelo poder histórico que ela tem, como pela proximidade de Campinas, sim, São Paulo, outras cidades grandes que a gente não tem em Tiradentes. Você acha que essa cultura que a gente tem aqui é passível de ser utilizada para socioculturalmente ser desenvolvido, para economicamente ser desenvolvido? O seu irmão tem totalmente... Seu primo. Tem toda a razão. Que, aliás... Irmão. Tiradentes foi uma inspiração para mim. Fui lá conhecer. Você conheceu também lá? Então? Conheço o Festival de Fotografia de lá e o de Paraty, que são duas cidades semelhantes, do mesmo período até, né? E eu fui nessas cidades, fui em Itu também, e falei assim, caramba, Amparo precisava ter um festival de fotografia. Eu sempre achei isso interessante, mas não sabia como. Daí eu fui lá em Paraty conhecer, fui em Itu, fui em Tiradentes para conhecer, ver como que é. E quando eu falo que o seu primo tem razão, é o seguinte... todo tipo de evento traz benefício para a cidade. Então, assim, quando eu falei lá no início que a gente trabalha com método, com pesquisa também, com números, quando a gente fez o primeiro festival em 2016 aqui em Amparo, eu estou contando isso porque é a prova cabal de que isso é legal e isso funciona e é isso que deve ser feito. No primeiro ano foi simples, mas já no segundo ano que veio mais gente, o que eu fiz? Eu levantei quanto foi gasto numa pizzaria, que a gente levou 25 pessoas para comer numa pizzaria. Eu levantei quanto foi gasto de hotel, do Grande Hotel e do Ancona, que na época a gente trouxe os palestrantes. Para que no ano seguinte, que daí foi 2018, eu consegui chegar no Conselho de Turismo da época e falei assim, a gente fez o festival com tantos R$1.000, a gente fez isso, trouxe essas pessoas, gerou isso de divisas para a cidade. Estou falando só de hotel e restaurante.
E ali a gente conquistou um patamar um pouquinho mais alto, que a gente conseguiu um financiamento, né, um empréstimo, né? Na verdade, naquela época não tinha edital ainda, mas a gente conseguiu provar para o Conselho de Turismo que era legal a gente investir nesse festival de fotografia. Daí a gente estourou no ano 2018. Fizemos aquele letreiro grandão escrito Amparo em Foco, que colocamos lá na Igreja do Rosário, veio muita gente de fora, enfim. Eu estou contando tudo isso porque, assim... Foi aí que surgiu o Amparo em Foco. Foi aí que surgiu o Amparo em Foco. E eventos dessa natureza, a gente traz grana para a nossa cidade. Quando a gente contrata a gráfica para fazer a impressão das nossas fotos, a gente faz todas as coisas daquele amparo. Uma coisa ou outra que a gente precisa que não tem, que a gente compra fora. Os palestrantes, lógico, vêm de fora, a maioria. Sim. Mas a gente consome o hotel de amparo, restaurante, os passeios que agora alguns lugares estão abertos. Então, assim, economicamente falando, isso é fantástico. E tem também a parte social e educacional. O dinheiro fica circulando aqui, né? Na cidade, entendeu? Então, esse é o nosso ponto de vista dos nossos projetos, né? Essa é a nossa premissa. E também a questão educacional, para a gente, é muito forte. A gente trabalha com as escolas da nossa cidade, a gente leva as escolas lá para conhecer o Cine Fotoclube, leva as escolas para fazer as oficinas com os profissionais, a gente traz oficina específica para as crianças da rede municipal. Tem um custo isso para essas crianças? Para as crianças é zero, para a escola, para a cidade é zero. Que bacana. Tudo esse projeto nosso, tudo via lei de incentivo à cultura. Que legal. Tudo. Então, assim, a Ladeira das Artes, que é um outro projeto grande, tudo foi comprado em amparo. Tudo. Os pisos, os azulejos da cerâmica que estão no espelho das escadas, foi feito por pessoas do curso de cerâmica lá do Distrito de Arcadas. Então, assim, os espelhos, os pisos, a cor do piso, tudo. Uma coisinha ou outra que veio de fora, tá? Porque a gente queria também trazer alguns artistas e tudo mais. Mas, assim, a empresa que fez toda a reforma lá pra gente, que tirou o que era antes, colocou o que tem hoje lá no Escadão, também é a empresa de amparo. Então, assim, uma premissa minha, de Reginaldo Leme, de concentrar o máximo possível dessa grana que a gente tem dos nossos projetos com as pessoas de amparo. Que bacana. Isso... Voltando um pouquinho, de que ano que começou? Qual foi o primeiro? O primeiro festival de foto foi 2016. Esse ano nós vamos fazer 10 anos. 10 anos já. Como que foi essa evolução? Foi bacana? Teve um momento que estava mais devagar? Assim, sempre foi crescendo? Devagar foi só 2016. Só que também, vendo hoje, 2016 pra gente na época era uma correria, porque nós tinha que fazer o evento, tá? Mas hoje eu vejo que ele foi assim, bem tranquilo, porque hoje eu começo a planejar o evento já um ano antes, entendeu? Uhum. E assim, a virada de chave foi 2019. 2019 teve uma guinada assim total, porque daí, com aqueles dados de 2018, 2017, que a gente conseguiu fazer um festival um pouquinho melhor, em 2019 uma empresa abre os olhos e fala assim, pô, aquele pessoal lá tá fazendo um festival consistente, com números assim, assado, e daí entra a Rousselot Gelatinas do Brasil na história. Porque daí ela chama eu lá e fala, Reginaldo, nós vamos fazer um projeto aí, vamos aportar grana nisso daí, que tá legal, assim, assado, tal. E de 2019 até hoje, a Rousselot patrocina nosso festival através da Lei Rouanet. Acho que o álbum também o álbum de tem, figurinhas. né? Eu comprei alguns também. Sim, o álbum de figurinhas é a Rousselot que faz o aporte financeiro também, a Ladeira das Artes, lá atrás da Catedral, é eles Nosso também. agradecimento à diretoria, à empresa, pela Rousselot, né, pela ajuda, pelo incentivo que dá à cultura, né? Então, isso é uma coisa muito importante e até esclarecedora a gente falar, porque assim, muitas empresas, às vezes, ela não sabe o que fazer e ela não chega no final do ano ou a cada trimestre, ela dá todo o seu imposto de renda para o governo federal, né? E tem empresas que têm medo, porque acham que o governo vai ficar em cima. Não, é totalmente legal, é 100% legal, não vai acontecer nada com a empresa, porque a partir do momento que ela faz o aporte financeiro num projeto, quem tem responsabilidade pelo projeto é o proponente, no caso eu ou qualquer outro artista. Legal. E para a empresa é lucrativo também, porque assim, ela deixa de pagar 4%, 5% de imposto do lucro real dela para o governo, ela investe nesse projeto, ela tem a marca dela nesse projeto e no ano seguinte ela tem a restituição do que valor que ela investiu no ano anterior. Então, fora o incentivo social. Né? Fora o sentido social. Que é o mais importante. Qual que foi o festival que mais te marcou?
Você tem uma lembrança, fala assim, caramba, isso foi muito legal, isso foi bacana demais. Todos foram marcantes, mas tem dois assim que foi divisor de água no quesito assim, é muito pessoal meu, né? Tem uns que foi por conta de volume de gente que veio, o outro foi por conta de uma exposição de fotos em tecido que a gente fez na Rua 15 de Novembro, uns tecidos voando, assim, sabe? Foi muito legal. Para cada pessoa tem uma coisa, mas assim, para mim, marcante foi dois. 2023, Nair Benedito, a fotógrafa, uma pessoa espetacular, fotografou a América do Sul inteirinha, viveu a ditadura militar e veio aqui em Amparo fazer uma palestra pra gente. Nossa. Aquela palestra, ela abraçou todo mundo depois que acabou a palestra. Legal. Ela parecia a mãe de todo mundo que estava lá. Simples, humilde. E a Nair Benedito é um baita de um expoente da fotografia ali, tá no panteão de Walter Firmo, do Sérgio Jorge, é uma baita de uma mulher já com mais de 80 anos, enfim. Que bacana. Foi um divisor de águas. E Yatan Canabrava. Yatan é um puta produtor cultural, assim, renomadíssimo no Brasil e no mundo, fez vários livros sobre fotografia moderna brasileira. Ele, junto com o Giancarlo Micarelli, criaram o Festival de Fotografia de Paraty, que hoje é um dos mais importantes do país. Enfim, o Yatan é um baita de um produtor cultural e ele tem uma certa, como que eu posso dizer, deu um branco aqui, mas ele tem uma certa dificuldade no quesito de saúde dele, né? Então, assim, a nossa maior preocupação era trazer ele por conta da saúde dele, que ele está hoje, né? Então, assim, eu falei, não, nós vamos trazer. Eu falei assim, você vem mesmo? Até na véspera eu falei, nossa, se ele não vir, nós vamos ter que... Vai ter o plano B, né? O cara veio, foi uma baita de uma roda de conversa junto com o Rubens Fernandes, que é um outro pesquisador fodido da fotografia. E foi, assim, muito legal esses dois anos, 2023 e 2024. O nosso festival de foto de Amparo já passa a ser uma referência também no meio? Com certeza. Eu participo das redes de produtores culturais do Brasil, todo mundo fala de Amparo. Assim, tá no panteão entre os 5 do nosso país. Excelente, então, é referência. Tá, e assim, referência, não tô me gabando porque eu tô na frente disso, não. Eu sei porque eu estudo os outros festivais. Tá de parabéns, porque é muito bacana o projeto. E o nosso tem um detalhe curioso que é o seguinte, o festival ele acontece durante um final de semana ali, mas por trás ele acontece durante todo o ano lá em Arcadas, no distrito de Arcadas, que eu faço oficina de fotografias com as pessoas de lá. E no final dessas oficinas, que duram mais ou menos entre 4 até 6 meses, no final dessas oficinas a gente lança um livro de foto dos alunos que participaram do curso. Esse daqui é um. Então as fotos que a gente vê aqui são fotos dos alunos. Então esse daqui é um verdadeiro portfólio para quem quer começar na fotografia, para quem precisa daquele tapinha de incentivo para começar, outro só para guardar como memória. Então isso é muito importante. E a gente já está no volume 2 já, entendeu? Que legal. Então o festival ele acontece, o projeto não é mais nem só festival, é um projeto grande, né, que acontece durante mais tempo em Arcadas. Você coloca aqui quem são as pessoas. Os textos estão em inglês também, porque é patrocinador, escritório central dela nos Estados Unidos, então a gente manda para lá também. Que bacana, cara. Fotos lindas. Lindas. Foto dos alunos. Tem foto de Tiradentes, de uma aluna aí, que a gente fez uma saída fotográfica lá em Tiradentes. Que bacana, cara. Não, agrega muito isso. Você falou aqui que você hoje é presidente do Cinefoto Clube, né? Conta um pouquinho da história para mim, Dó. Então, o Cinefoto, ele... Na verdade é o seguinte, em 2011 eu queria criar algum grupo de fotógrafos e tudo mais. E daí ficou muito na base do pensamento. Mas daí eu fui começar a estudar e comecei a descobrir que Amparo tinha um fotoclube, né? Eu sempre morei em Arcadas, então não vinha muito no centro, só depois quando eu começo a trabalhar em Amparo que eu conheço mais algumas coisas. Falei, tem um fotoclube. Nossa, que legal. Daí comecei a mexer nesse assunto, comecei a descobrir algumas coisas, que o clube tem prédio próprio e tal. Daí eu vou descobrir que esse clube foi muito importante lá nos anos 50 e 60, aqui em Amparo. Muito, muito. O Dr. Nobre, que era um médico, pediatra, ele que ajudou, ele que foi o principal mentor para construir isso daí, junto com outras pessoas importantes também. E o fotoclubismo, ele nasce ali num período em São Paulo,
que a fotografia ainda não era vista como arte, era só documental. Então, um grupo de fotógrafos paulistas do Fotoclube Bandeirante, eles criam um movimento, um conceito de fotografia que vem ser chamado depois de fotografia moderna brasileira. Por que eu estou contando isso? Com esse fotoclube em São Paulo, no interior não ia ficar de fora, porque as pessoas daqui e de outras cidades se espelhavam muito neles, no pessoal de lá. E daí o Dr. Nóbrega, em 1952, cria esse clube aqui em Amparo, outras cidades também cria, várias outras cidades criam, principalmente no interior do estado de São Paulo. E esse clube ele vai ser muito utilizado, vai ser uma ferramenta gigante para exposições, concursos, passeios e tudo mais. Só que depois o fotoclubismo em si ele tem um movimento, ele vai, na década de 80, ele vai declinando, né? E Amparo também não vai ser diferente. Ela fica fechada a partir de 1986 e só em 2017 que a gente vai conseguir reativar esse clube através do... Foi uma ferramenta, foi um trampolim, o Festival de Fotografia, que quando a gente começa o festival o Amparo em Foco, a gente quer falar de fotografia, a gente quer falar de turismo de Amparo, mas também mostrar para aquele pessoal mais antigo da cidade, opa, vamos resgatar esse clube aí, que tem um pessoal vivo aqui, né? E daí deu certo, em 2017 uma galera se incumbiu disso daí, o Sérgio Jorge ele vem ser presidente do clube, né? E resgatamos ele, teve um período de obras e daí veio pandemia e agora, a partir de 2023, que a gente consegue dar vida para ele, conseguiu editais, projetos, teve cursos, vários cursos gratuitos lá. Recentemente a gente conseguiu colocar o elevador para a questão da acessibilidade. Eu vi. Trocar o telhado, que era telha de Brasilite, agora está com uma telha legal, enfim. Tá excelente a estrutura. A estrutura, muito bacana, cara. Assim, Amparo tem que se orgulhar de ter um espaço desse nível, com essa estrutura, falando em fotografia e artes visuais. Então isso é muito importante, o Fotoclube é uma ferramenta muito importante para a cultura da nossa cidade. Você tem divulgado mais para atrair mais pessoas pela internet? Como que você faz através dos seus trabalhos? Você tem uma divulgação para atrair as pessoas, cara? Sim, a rede social nossa, o Instagram do Fotoclube, que é a linguagem da molecada hoje, né? Dos jovens e tal. É esse público que a gente busca trazer, né? A linguagem deles. Então, assim, a gente divulga todas as nossas ações no nosso Instagram, entendeu? O site ele é mais um cartão corporativo ali, tem as publicações. A gente acessa hoje sites, né? Mas a gente tem um site bacana com bastante conteúdo, bastante foto, vídeos do nosso lugar. E convite para conhecer o site. Isso, o site é muito bacana mesmo, cinefotoamparo.com.br. Inclusive tem uma revista que eu trouxe aqui, que as revistas nossas elas estão no site também. Tem duas edições, uma contando lá atrás sobre como foi o processo de resgate do clube e o outro agora contando sobre o que está acontecendo, o que estamos fazendo lá no clube, as atividades, enfim, tem muita coisa acontecendo que, aliás, recentemente que eu digo foi ontem, bem recente. Ontem o nosso Cinefoto ele recebe o Ponto Miss de Cultura. Poxa. Né? Ponto Miss, então nós vamos ter sessão de cinemas toda terça-feira, a partir de fevereiro. É uma parceria da Prefeitura de Amparo com o Museu da Imagem e do Som e o Fotoclube de Amparo. Que bacana, cara. Nós somos parabéns. Somos credenciados a partir de ontem e nós já estamos escolhendo os filmes que vai passar a partir de fevereiro. Nossa, eu adoro essas linhas do tempo. Essa linha do tempo eu fiz bacana, pensando muito no que colocar aí, porque tinha muita coisa para pôr aí. Muito bacana. Você tem muitos projetos. A Ladeira das Artes, foi uma ideia sua? A Ladeira das Artes é a seguinte, ó. Ela começou dentro do nosso Festival de Fotografia. A ideia original do grupo ali que participava das criações era fazer acontecer a Ladeira das Artes durante o Festival de Foto. Mas daí não rolou, não foi todo mundo que arregaçou as mangas e falou assim, não, vamos fazer tal. Mas eu acreditei nessa ideia e levei para frente. Legal. Daí quando eu vou levar o projeto Amparo em Foco de 2020, que até então a gente não sabia da pandemia, quando eu vou levar o projeto Amparo em Foco para Rosselló e falo para ela que a gente vai fazer isso daí, que a ideia original era sair pedindo cimento para uma empresa, os caquinhos de coisa para outra, a cerâmica para outra, enfim, a ideia era essa. Tá. Daí, quando eu vou apresentar o nosso projeto do Amparo em Foco para Rosselló,
E eu falo que a gente vai fazer a Ladeira das Artes, assim, assim, assado. Eu não vou com PowerPoint, desenho, como que é a ideia original. Eu falei, Reginaldo, quanto vai custar isso daí? Daí eu chutei mais ou menos assim, o maior erro que eu fiz. Vai custar uns 80, 100 mil. Jura só isso? Por aí. Daí, então, planilha isso daí, vamos fazer um projeto separado. Daí falou, legal. Daí eu tive o que a maioria dos artistas e produtores culturais tem a maior dificuldade, que é conseguir a grana. Geralmente a grana é a última coisa que você vai arrumar. Sim, eu já tem tinha todo um projeto para vir depois a grana. Isso, você faz todo um projeto, prospecto, faz planilha e tudo mais. Depois você chega na empresa e fala assim, esse projeto é legal. Vamos vender o projeto. Não, eu comecei ao contrário. Ela falou, faz que a gente vamos aportar isso daí. Daí eu sentei, comecei a ver alguns lugares que eu já visitei, por exemplo, Barcelona, tem uma outra escada lá no Rio Grande do Sul também, que é muito parecida com a nossa. Eu sabia da escadaria Selarón no Rio, mas eu nunca tinha ido pessoalmente. E eu pensei comigo, eu falei, pensei assim, fazer isso, fazer aquilo, tal. Então assim, dali pra frente, quando eu comecei a planilhar, que eu vi que o negócio era mais complicado ainda, daí aqueles 80 mil já era, entendeu? Ficou em outros valores, porque teve toda uma reforma ali. E tudo que tá lá de visual, tô falando de visual, não tô falando de conceito, tudo mais assim. Tudo que tá lá de visual, as pinturas no mural, falando de alguns artistas, logo no começo tem um mural grande. Depois tem mais 6 painéis falando de alguns prédios que já foram demolidos. Todos os espelhos das escadas que tem nos degraus, assim, falando sobre o patrimônio histórico de Amparo, algumas coisas, tudo saiu na minha cabeça. Tudo. Nada assim. Desenhei muito, fiz muita colagem com foto na escada, como queria ficar. E daí junta um outro curso que tinha lá em Arcadas também, dos alunos do curso de cerâmica, arte na terra. Daí a própria empresa patrocinadora, que já patrocinava a cerâmica, falou assim, por que você não une então essas duas coisas para fazer o escadão? Daí ficou maior ainda, entendeu? Então foi uma construção muito grande. Tivemos problemas com o Condefat, ficou um ano parado para assinar o nosso papel, mas assim, foi tudo tranquilo. Depois veio pandemia, enfim. Não é uma ideia original, já tem coisas de Mas você lugares. conseguiu colocar as ideias de Amparo, a parte histórica, conceitual nesse projeto. Isso. Ali está como se fosse uma fração da nossa história num livro aberto ali, perene. Os espelhos não vão queimar com o sol, porque foi feito de uma forma bacana. Tem uma manutenção hoje que precisa fazer, mas a gente entregou o projeto, inaugurou, e quando entregou a gente fez um ofício para a prefeitura, falou, tá aqui agora, daqui para frente e tal. Então, e está sendo feito, né? Está sendo feito, bacana, e assim, eu fiz um ponto no Google Maps do lugar, tem muitos comentários, muitas fotos de gente de fora falando desse lugar, e assim, a gente deu vida para um lugar que estava parado. Sim, né? Ficou excelente, eu já conhecia, depois que nós conversamos no... E o João Aredes, e o João Aredes, que leva o nome daquela escadaria, ele foi um dos fundadores do Irapuã, ele era sócio do Cine Foto Clube, e ele foi um dos fundadores também da Academia Amparense de Letras. Então ele tem um painel ali, já na entrada, assim, né, como no topo, subindo no pé da escada, aliás, com as principais pessoas. Por isso que chama Ladeira das Artes. Ali tem o Sérgio Jorge, fotógrafo, tem a Cléudia Verberena, que eu falei para vocês, que foi cineasta, tem o João Aredes, tem o Felizardo Pompeu, que era maestro. Então tem vários artistas ali que participaram da nossa história cultural da nossa cidade. Não foi um chute, não foi um negócio comercial, foi realmente pensando culturalmente. Foi pensado. Que legal. Todas as coisas que eu faço, Você tem essa estrutura assim? Eu estruturo, argumento, coloco documentos, considerações e tudo, para não ter problema de... Você está me dando uma ideia aqui, daqui a pouco vai virar um desafio, mas vamos lá. Quero falar do projeto mais legal, o que eu usei, o que eu brinquei. Lembro que você foi lá buscar. Distribuí para alguns colegas, eu comprei, acho que você comprou bastante. Vários exemplares. E esse é o projeto que eu amo, Figurinhas de Amparo. Cara, eu achei brilhante a forma que você colocou a história de Amparo. Legal, que bom. Para ter um entretenimento, porque para mim virou entretenimento da família. Sim. Né? Alguns eu dei, alguns eu preenchi mais de uma vez, né? Então, assim, fala um pouquinho, de onde que veio essa ideia de fazer como se fosse um livro histórico, com momentos, com personalidades, com locais,
Só que de uma forma interativa, cara. Então, Fábio, esse álbum de figurinha, Várias figurinhas. se eu falar para você aonde que realmente surgiu essa ideia, é um negócio muito interessante. A gente estava inaugurando a Ladeira das Artes, eu estava com a gerente de RH da Rocelô, sentado, vendo a apresentação que estava acontecendo lá, e daí a hora que foi acabando tudo, ficou só aquele final de festa ali, e a gente estava conversando, assim, ela falou assim, nossa, pessoas se tivesse um livro da escadaria explicando o que seria essa escadaria, eu falei, legal, dá pra gente fazer, tal. Daí eu falei pra ela assim, se a gente fizer um álbum de figurinhas da escadaria? Foi assim? Foi o estalo. Nossa, Reginaldo, legal, bacana, tal, mas como você pensa? Assim, assado, porque daí no álbum dá pra gente falar desse ladrilho aqui, desse espelho da escada, que fala isso, tal. Nossa, bacana. Daí eu fui embora, na hora eu já cheguei em casa, fui catar uns álbuns de figurinha antigo que eu tenho, que inclusive eu colecionava aqueles álbuns de figurinha Nestlé, que vinha no chocolate, tinha Aves do Cerrado, Amazônia e tal, enfim, daí comecei a olhar aquilo lá, eu falei, nossa, daí comecei a viajar um pouco mais, sabe? Falei, não dá para ficar só na escada. A ideia original era só a escada. Daí comecei a pesquisar em outras cidades se tinha isso. Por incrível que pareça, aqui na nossa região, pelo menos na região que eu digo assim, ó, pegar um raio e fazer de 500 quilômetros não tem nenhuma cidade. Daí eu fui descobrir no Rio Grande do Sul, em Pelotas, que tinha algo de figurinha lá. Daí eu comprei um para mim ver como que é feito, como que é organizado, o conteúdo. Curitiba tem um, só que é mais artístico, é um negócio um pouco mais diferente, tem 500 figurinhas. Daí eu falei assim, nossa, isso daqui vai ser o que eu queria fazer, porque assim, eu sempre li a história de Amparo com uma linguagem técnica, uma linguagem mais acadêmica, formal, a gente aprende pra caramba, mas a ideia minha, desde o início, era falar para os jovens. A criança também, minha filha tem 10 E a ideia era anos, lançar na Copa do Mundo, junto com o álbum de figurinha também da Copa do Mundo, que daí não deu certo e tal. E assim, é a linguagem do jovem, texto curto, curiosidades, tem várias frações de tempo aí, não é um negócio finito. Tem coisas assim que são mais recentes, tem curiosidades, tem pessoas de vultos, tem pessoas comuns que também ajudam na história da cidade, enfim. É um trabalho feito, assim, eu ouso dizer que o Festival de Foto é legal, é muito legal, a Ladeira foi muito legal, mas assim, para mim, até agora, o projeto mais encantador que eu fiz, que teve maior capilaridade de pessoas, foram 7 mil álbuns entregues para as escolas de Amparo, foi o álbum de figurinha. Eu tenho um colega, nós estávamos na LESP, na Assembleia Legislativa em São Paulo, e eu presenteei um deputado com um álbum desse. Eu tenho um filho pequeno também, eu presenteei, achou super bacana, só que eu estava com um colega de marketing. Falou, cara, eu preciso de um desses urgente que eu vou levar isso para os municípios. Falei, primeiro eu vou pedir autorização para o meu amigo Reginaldo, depois eu falo se eu vou te dar um e você pode levar ou não. Mas isso daqui me inspirou num projeto, Reginaldo, e é aí que o Alcides ele fica louco comigo, minha família fica louca comigo. Mas enquanto a gente preenchia o álbum, eu tinha uma ideia. Eu gostaria de compartilhar isso com você, ninguém sabe da ideia ainda, eu guardei até então, só eu e minha filha. O que eu pensei no projeto Conhecendo Amparo? Pegar o álbum e em alguns locais que você coloca aqui, fazer pequenos vídeos, explicando com o próprio conteúdo. Aí eu gostaria de convidá-los, se possível, para a gente fazer alguns juntos dentro desse projeto. É um projeto simples, meu, não vou lançar, não vou fazer nada, é uma coisa para a rede social Isso é muito e para mostrar Amparo para as pessoas. Sim. Porque eu escuto assim, Amparo é cidade pequena, Amparo não tem nada a fazer. Cara, eu amo essa cidade, eu tive várias oportunidades de sair daqui a trabalho. Eu não tenho coragem de sair, não tenho coragem de tirar minha filha daqui, minha família daqui. Por quê? É uma cidade rica culturalmente, uma cidade segura, uma cidade que dá oportunidades, né? Mas assim, a gente precisa mostrar um pouco de Amparo para Amparo mesmo, não é para fora. Não, é para Amparo. Né? Então eu pensei em fazer esse projetinho Conhecendo Amparo, gostaria de convidá-lo para você poder participar junto conosco. É uma coisa amadora, tá? Eu não tenho esse profissionalismo que você tem. Mas para o seu amigo deputado lá, a gente tem, a Mogiana tem todo o know-how para fazer, porque assim, eu tenho que falar isso para quem está ouvindo a gente. Eu não tinha referência com ninguém, eu não tinha nem o cara da gráfica que eu fui fazer em São Paulo, que é uma baita de uma gráfica, tinha referência de como a gente ia fazer a distribuição da figurinha, como que a figurinha ia ficar toda, como é que é a palavra certa?
ela não está distribuída aqui de uma forma ordenada. Aleatória. Aleatória, isso é a palavra certa. Que você procura Isso. ela ali, então você tem... Então, assim, o meio-fio, como que vai ser feito, como que vai ser a identificação das figurinhas, quais são os capítulos, o porquê desses capítulos, o porquê que entra uma foto e sai outra. Foi a parte mais difícil de fazer, o que entra e o que sai. Porque só de pessoas em Amparo a gente teve várias. E daí você tem que escolher meia dúzia, 7, entendeu? Prédios históricos, a gente teve várias. Curiosidades, tem várias. Então, assim, todo esse know-how, eu não tinha ninguém para falar assim, ó, faz isso que é melhor, faz isso que é melhor. A única referência que eu tinha era o álbum de figurinhas lá de Pelotas. Né? Que é muito semelhante a esse. Muito, muito, muito. E daí, o maior tempo meu para construir o álbum não foi editar no computador como que vai ser e tudo mais, foi pensar o que entra e o que sai. Isso é mais difícil. Esse foi mais difícil. Então, assim... Essa mostra a riqueza da nossa cidade, essa é a nossa riqueza. Né, então, assim, para quem for fazer em alguma outra cidade, das que estão aqui perto de nós, pode chamar que eu tenho material para fazer de todo o circuito das águas. Vou passar o seu contato, vocês entram em contato. Circuito das águas eu estudei muito, tem bastante coisa, que aliás eu acho que esse ano, o Circuito das Águas faz 20 anos que existe esse consórcio. Já me perguntaram, e quando que sai a segunda edição? Eu falei, ainda não sei, mas já tenho material para uns 3 álbuns. Sim. Tem muita coisa. Entendeu? Isso é bom. Aí eu te pergunto, qual que é o potencial turístico de Amparo? Nossa, Amparo tem coisa pra caramba, tem muita coisa para ver, para reconhecer, e eu acho que assim, o que você acabou de falar de ir lá no ponto turístico, catar o álbum de figurinha lá, essa é a parte mais importante. Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo, sempre falei desde quando estudei, e assim, nós estamos no caminho certo, nós temos um site bacana, falando da cidade, temos um aplicativo bacana, que tem bastante conteúdo, isso é legal. Sim. A gente tem um centro de informação turística bacana, que tem informações consistentes. Legal. A gente tem os nossos prédios conservados, maravilhosos. Nós temos poucos, mas nós temos hotéis, porque nós não vamos receber turismo de massa, não é isso que a gente quer, eu acho. Pelo menos não é o que eu acho que seja o necessário. Turismo de massa. Foge a sustentabilidade, eu acho. Foge totalmente da sustentabilidade e tudo mais. Então, assim, nós temos uma paisagem deslumbrante, nós temos um polo astronômico magnífico, enfim, temos hoje um mercado municipal, mas ainda que eu acho que falta, e que isso que você acabou de falar vai muito de encontro, e por isso que eu já até comprei ideia para estar junto, é as pessoas de Amparo conhecerem o que tem. Sim, eu senti isso. As pessoas de Amparo não sabem que lá dentro da catedral tem 2 quadros de Benedito Calixto, que é um puta de um pintor famoso, conhecidíssimo, tá lá, entendeu? Então, assim, meia dúzia de gente sabe. Muita gente não sabe o Cinefoto, quem foi Sérgio Jorge, quem foi Cláudio Verberena, que o Prestes Maia, Franco da Rocha nasceu aqui. Então, assim, quando a gente passa a conhecer e passa a valorizar esse tipo de coisa, o turismo vai ser consequência. Sim. E não vai ser turismo de massa, porque vai ser um turismo fluido que vai vir quem realmente interessa, entendeu? O turismo de massa ele só traz depredação, né? Já o fluido ele traz conceito, ele traz pessoas para participar na construção do turismo da cidade. Então, assim, esse trabalho aqui ele vai de encontro com isso que eu estou falando para você. Mostrar a cidade para os jovens de uma outra forma. Então, assim, muita gente, eu tenho muito depoimento de alunos, de professores, falando, olha, eu não conhecia esse lugar, fiquei sabendo. Nossa, eu andei todas as cidades, né? Todas as escolas para levar esse álbum de figurinha. Aluno lá nos bairros dos Rosas falou assim, olha, eu já fui nesse lugar aqui no São Dimos uma vez. Eu falei, nossa, eu passo no São Dimos direto, entendeu? Olha, esse tiozinho aqui, eu lembro dele. Esse cartaz aqui, um molequinho numa escola. Você se reconhece na história, né, cara? Então, que vai de frente, vai de encontro com o que você está falando. Um molequinho falou assim, olha, eu e meus pais, nós participamos desse filme, A Expulsão. Olha. A hora que o moleque falou isso para mim, eu falei, nossa. Então, assim, isso é uma fração de um trabalho maior que precisa ser feito, entendeu? Com a população, com o tiozinho que trabalha lá no posto de gasolina, com o caixa do supermercado, entendeu? Então, eu ainda acredito que precisa ser feito esse trabalho. Porque o turismo, a gente tem hoje ali um movimento que está funcionando, é um pouco mais, bem menos do que Serra Negra, que as pessoas costumam fazer comparativos, e não é essa a missão, sim, não é fazer comparativo, mas nós estamos um turismo diferente também. A gente está num processo bacana, eu acho, mas ainda falta uma consciência maior das pessoas, daqui da nossa cidade. O que você acha que a gente pode
sociedade civil, ajudar a impulsionar isso, participar mais dos eventos fora daqui, levar um pouco mais de Amparo para fora? Sim, de Amparo? Também, mas eu acho que tem que ter evento de amparo para amparo. Para Amparo. É. Coisas Eu nossas. acho que, porque é diferente de um evento de entretenimento. Por exemplo, vai ter um show grande na praça, ali é entretenimento, não é cultura. É turismo? É também, mas não é um turismo que faça você pensar. É um negócio, sei lá, assistir o show e ir embora da sua casa. Ponto. Quais são as prioridades dentro disso que você considera mais importante para desenvolver ao longo dos anos agora? Olha, eu acho que, assim, é uma coisa que eu sempre acreditei e o Amparo em Foco vem para selar isso. A gente tem que ter eventos desse tipo de natureza na nossa cidade. Evento de fotografia já tem, graças a Deus. Um evento literário que Amparo, a gente tem um baita do escritor que é famoso, que o Marçal Aquino, que escreveu livros, séries da Globo, o cara é muito bom. Sim. Se eu fosse fazer um evento literário em Amparo hoje, esse cara ia ser o principal homenageado aqui hoje. Então a gente precisa fazer festival de cinema. Amparo tem que Clédio Verberena, cara. Um festival de cinema feminino poderia ser. Poxa. Ela ia ser a nossa homenageada de sempre. Então, assim, trazer esse tipo de evento, entendeu? Que nem você comentou lá em Tiradentes, Paraty também é assim, todo mês tem. Todo ano tem aquela grade. Tem festival de foto, festival de jazz, festival de literatura. De cinema e de música. De música, enfim. É esse tipo de evento que eu acredito que traz conhecimento e traz economia para a nossa cidade. Sim. É diferente de entretenimento, entendeu? Aí são duas linhagens diferentes. Não que não deva ter. Tem. Sim, tem que ter também. Mas esse tipo de evento eu acho que é o futuro. Mas são coisas distintas, mas que cabem dentro da nossa realidade. Para a nossa cidade, nós estamos num raio aí de 150 quilômetros de mais de 20 milhões de pessoas. Mais 20 milhões. Entendeu? Então, assim, nós estamos... mas também falta aí algumas coisas, por exemplo, daí mas não tem hotel. Tá, mas não precisa ter hotel, que a gente tem uma cidade que tem vários hotéis, a gente consegue... Quando a gente viaja para o exterior, você fica hospedado num lugar para ir visitar outro lugar 2, 3 horas daqui, entendeu? Então, assim, dá para ser feito essa dinâmica. A gente hospeda, o pessoal que fica hospedado em Serra Negra, por exemplo, para ir na Expo Flora. Eu vejo, né, a cada passa um monte de ônibus que está indo para lá, quando tem, né? Então, assim, quebrar alguns mitos de que precisa ter isso, que precisa ter aquilo, Amparo precisa decidir se é turístico, se é comercial. Não, tem que ser os dois, não pode ser só uma coisa. Pode desenvolver. Porque se uma hora ou outra tem cidades que foram limadas por conta de guerra ou enchente, que ela só trabalhava com turismo e não tem mais nada. Então, assim, a cidade que mais recebe turismo hoje no nosso país é São Paulo, que tem tudo lá. Tem eventos corporativos, tem grandes eventos, tem futebol, tem show. Mas se você agrega todos, você coloca o comércio, você coloca a parte cultural, você coloca uma indústria, vai ter consequentemente um novo hotel. Sim, né? sim. Porque você vai ter uma rotatividade maior, você vai ter uma agenda maior durante a semana e fim de semana. Por que eu vou? Eu sou empresário, eu estou nadando do dinheiro, eu quero gastar meu dinheiro com turismo lá em Amparo. Daí, o que vamos fazer? Nós estamos numa reunião aqui na minha empresa, está aqui com não sei quantos milhões de dólares, vamos investir numa cidade. Daí eu falo, Amparo. Daí eu vou perguntar para você, então, Amparo tem isso. Daí fala, mãe, como que eu vou investir num hotel lá em Amparo ou no teleférico, que todo mundo fala que tem que ter um teleférico? Como que o cara vai investir num teleférico se não tem turista? Sim. Entendeu? Então, assim... Mas daí também, como que não tem turista se não tem um teleférico? Então fica uma coisa jogando uma para o outro. E assim... É uma coisa que tem que compor, né? Tem que compor. Então, assim, quando a gente traz esses tipos de coisa para a nossa cidade, evento quando eu falo evento, assim, eu estou falando de coisa sólida. Não é aquele eventinho que tem, acaba, depois sabe lá Deus se vai ter outra. Tem uma distribuição de agenda, né? Com uma certa rotina distribuída ao longo do ano, né? Se fala assim. E com qualidade. Eventos pontuais, eventos rotativos, né? Mas que você tem uma agenda. Seria isso. Exatamente. Isso é muito bacana. Tem que ter. Nós temos uma mudança muito grande hoje, cultural nos jovens. As pessoas estão fechando baladas hoje, porque os jovens não estão indo mais. Aumentando o movimento em academia, movimento cultural, que a gente percebe alguns. Você acha que a gente tem condições de formar novas lideranças aqui hoje? Na parte cultural? Com certeza. Você que tem os alunos, que tem um livro muito bacana, né, de fotos, pessoas praticando isso aqui. Você acha que é possível desenvolver esses jovens? Claro que sim. Primeiro a gente tem que acreditar nessas pessoas. E segundo, mostrar para eles que eles são capazes também.
Porque às vezes o jovem fica pensando, é difícil. Eu quando fui começar o primeiro festival de foto, que não sabia exatamente nada do assunto, para mim era, nossa, eu vou falar com fulano de tal. Eu mesmo criava uma barreira entre eu não saber nada e falar com o outro que já manjava demais. Então, assim, essa barreira existe ainda hoje também. Mas se a gente não quebrar essa barreira, não investir nesse jovem, não deixar os nossos projetos, quase todo mundo participa. Tanto é que o Amparo em Foco ele começou com várias pessoas falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Depois que foi afunilando mais, que eu puxei para mim e falei, não, vai. A ideia original foi minha, mas daí eu falei, não, tem que centralizar mais. Sim. Então, tem que ter uma direção para nesse quesito foi um pouco democrático demais, entendeu? Já o álbum de figurinha é uma coisa 100% minha e tal. Mas, assim, acreditar nesse jovem e jogar a coisa para ele fazer também. Porque ele tem que se sentir no negócio. Porque se a gente só falar, faz isso, faz aquilo, fala, não vou, cuidado. E claro, tem que ter grana para investir, para você ter um curso gratuito, porque o jovem geralmente não tem grana. Como você vai fazer um curso de fotografia e vai cobrar R$150? O cara não vai, o jovem não vai, entendeu? Então, assim, tem que ter rede de financiamento, tem que ter empresa que acredita nisso para ir lá aportar uma grana, tem que ter edital do município, tem que ter edital do estado, do federal, entendeu? Porque a cultura, assim como qualquer outra profissão, ela gera recursos, gera renda. Sim. Tanto é que saiu recentemente, faz 2 semanas, que saiu um dado do governo federal, do Ministério da Cultura, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Não é o governo que fez, é a Getúlio Vargas que fez. Para cada um real investido na Rouanet, volta 7 e alguma coisa. Então, assim, quando eu ouço aquele discurso falido, que virou um discurso estranho, assim, cultura, em vez de ir para a cultura, por que não vai para a saúde? Esse é um discurso que a gente ouve muito falar. Mas a cultura, ela é tão importante quanto a nossa saúde, ela é tão importante quanto beber um copo de água. Vira até uma saúde mental. Entendeu? Uma saúde mental. A fotografia mudou a história de várias pessoas. Sim. Não só fotografia, pintura, desenho, música. Nossa Senhora. Entendeu? Então, assim, é muito raso a gente pensar que estamos gastando dinheiro com cultura. Investimento. É investimento. Não só, são 2 investimentos. Um intelectual e cultural, lógico, e outro investimento econômico mesmo. Porque você coloca lá o governo, deixa de arrecadar dinheiro do imposto de renda para aplicar na Lei Rouanet, porque o dinheiro não vem do governo. Todo mundo acha que vem do governo federal. É a empresa que e não é a empresa que dá. Ela deixa de pagar imposto para o governo. Mas o imposto é meu. O imposto era para vir para... Não, o imposto é da empresa, do lucro real que ela teve. Ela teve lucro, então por isso que ela está pagando imposto. Desses 100% que ela tem, 4 pode vir para um projeto. Então quando vem R$100 mil para um projeto, quando eu vou lá e contrato uma empresa para fazer impressão, contrato hotel, contrato restaurante, combustível, você está revertendo para a economia local. Exatamente. Cara. Isso é bacana. Então, assim, essa é uma parte que eu comecei a falar lá no início, que é a parte ruim de ser artista, porque você tem que ficar explicando isso toda hora. Mas, isso eu acho que já vira uma função suas como artista, mostrar para as empresas, para os empresários, para os empreendedores, aonde vai esse dinheiro e por que investir na cultura. Não, mas o problema não os empresários, muitos empresários, porque os empresários, todos eles querem achar alguma forma de economizar daqui, não gastar dali, vamos pagar todo de imposto. Não vou pagar por esse imposto para esse governo porque eu não gosto dele, não sei o que. Não, os empresários já estão mais espertos. Eles sabem que tem lei de incentivo à cultura, tem lei de incentivo ao esporte, tem lei de incentivo ao idoso, tem carbono de floresta. O empresariado está antenado. Tá? Mudou muito isso. O que eu digo são as pessoas mesmo. As pessoas são muito leigas em ver um negócio lá e falar, nossa, vai custar 300 mil o álbum de figurinha. Não vai custar 300 mil tudo. Tem acessibilidade, uma coisa muito importante falar aqui, que tem o nosso código de QR Code aqui, que a gente tem acesso ao álbum inteiro com áudio e descrição de todos os textos, todas as imagens para quem é cego. Entendeu? Então, é uma das premissas da Lei Rouanet, você tem que fazer um projeto acessível. Sim. Então, assim, já tem um certo custo, tem nota fiscal da gráfica, tem a nota fiscal de tudo. Então, assim, 100%. Entendeu? Então, a gente tem que ficar catequizando as pessoas e que isso é importante, entendeu? Entendo. Estou vendo um livro aí, de um coleguinha,
Ah, do Sérgio? Com quem eu falei essa semana, que foi basicamente intimado, né, Sérgio Nardini, a estar no nosso podcast. Já estamos em fase para conversar, eu assisto conversar com ele para a gente marcar um bate-papo aqui também. Uma pessoa sensacional, nossa, extremamente educado, gentil. Para ter seu comentário, você falou, Sérgio, para que eu fico até com vergonha, mas, pô, cara, esse projeto a gente fez demais, cara. A gente fez com alguns patrocinadores e também com Vaquinha Online. Ai, que bacana. O do Sérgio foi assim, do Sérgio Jorge foi assim também. Vaquinha Online. E é assim que funciona o nosso método de trabalho. Sensacional. Rinaldo, infelizmente, por meu desgosto, cara, tá um bate-papo tão gostoso. Vamos encerrando por aqui. Eu quero que você deixe suas considerações finais aí, a mensagem para o pessoal que nos acompanha. Ah, bacana. Eu quero agradecer a participação nesse episódio. Quero convidar todas as pessoas a visitar o nosso Fotoclube de Amparo, nosso centro cultural. Tem muitas atividades que acontecem lá, que vai acontecer a partir de março, as oficinas. A partir de fevereiro nós teremos cinema, sessão de cinema do Ponto Miss. E o nosso festival de fotografia, que vai acontecer em novembro, está longe ainda, mas a gente já está pensando nisso. Vou deixar nossas redes sociais, cinefotoamparo.com.br e a Mogiana Produções, que é o meu Instagram, de todos esses projetos que a gente falou aqui, é mogiana.produções, para quem quiser conhecer um pouco sobre as coisas que eu ando fazendo e que tem para ser feito também. Sensacional. Eu vou continuar me convidando para ir até no... Faz favor, vá lá sim. No Cinefoto, que é muito bacana e poder... Cada vez que eu vou lá, tem uma aula contigo, né, cara? Então é diferente. Rinaldo, muito obrigado pela presença mais uma vez, cara. Foi um prazer poder bater um papo contigo. Pessoal, vamos sempre olhar para Amparo com carinho especial. Nossa cidade é maravilhosa, é uma cidade muito rica culturalmente, né, que vale a pena a gente estar indo, conhecendo. Né, quem tiver oportunidade... Vai buscar um álbum de figurinha, né, Reginaldo? Que é muito bacana, vai ilustrar ainda mais aquilo que eu estou falando. Muito obrigado por mais esse episódio. Nós estamos no Spotify, no YouTube, no Amazon Music. Nos acompanhe lá. Obrigado, pessoal.